A paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, que estamos aqui para darmos continuidade ao nosso projeto de leitura da Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, onde nós já estamos para finalizar aí no dia 31, lendo lá em Malaquias, Malaquias, 3 capítulos de Malaquias. Nós estaremos finalizando no dia 31, se Deus permitir, amém? Então, até o fim do ano, agora só a leitura de 3 capítulos por dia, seja sábado, domingo ou durante a semana, nós estaremos fazendo a leitura somente de 3 capítulos por dia, amém? Vamos ler aqui hoje o capítulo 26, 27 e 28 de Ezequiel, o quarto livro dos profetas maiores, Um homem de Deus é levantado nas mãos do Senhor para levar a sua palavra, a sua mensagem de condenação, não somente para aqueles que estavam exilados em Babilônia, mas também para muitas nações, uma palavra de julgamento para aquelas nações também que se alegraram com a derrota do povo de Deus, menearam, cabeira, caçoaram e se aproveitaram disso. Deus não deixou passar isso desapercebido, Então, entre elas, temos aí Tiro, que nós estaremos lendo sobre Tiro. Os edomitas, também tiveram uma sentença aí de juízo, Sidom, e além, até mesmo Babilônia, teve o seu juízo aí diante de Deus, amém, irmãos? Vamos fazer a nossa leitura. Profecia contra Tiro. E sucedeu no 11º ano, ao 1º do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém, está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derribarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu anunciei, diz o Senhor Jeová, e ela servirá de despojo para as nações. As suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros e companhias e muito povo. As tuas filhas no campo ele as matará à espada, e fará um baluarte contra ti, e fundará uma tranqueira contra ti, e levantará rodelas contra ti. Porá trabucos em frente de ti contra os teus muros, e derribará as tuas torres com os seus machados. Pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó, e os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros e das rodas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e as colunas da tua fortaleza cairão por terra. E roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derribarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas preciosas, e as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó lançarão no meio das águas. E farei cessar o arruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro das redes, nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Jeová. Assim, diz o Senhor Jeová a Tiro: não tremerão as ilhas com estrondo da tua queda, quando gemerem os traspassados, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti, e todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos e tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas
de tremores se vestirão, sobre a terra se assentarão, estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. E levantarão uma lamentação sobre ti, e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizaram a todos os teus visitantes? Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas que estão no mar, turbar-se-ão com a tua saída. Porque assim diz o Senhor Jeová, quando eu tiver feito uma cidade assolada, como as cidades que se não habitam, quando fizer sobre ti um abismo e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova ao povo antigo, e te deitarei nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada. Estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não serás mais, quando te buscarem, nunca mais serás achada, diz o Senhor Jeová. Capítulo 27, lamentação sobre Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filha do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e diz a Tiro que habita nas estradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Jeová: ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos, os que te edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura, fabricaram todos os teus convéses de faias de senir, trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã, a companhia dos assírios fez os teus bancos de marfim das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios foram em ti, os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar, os marinheiros se acharam em ti, para tratarem dos teus negócios. Os persas e os lídios e os puti eram no teu exército, os teus soldados. Escudos e capacetes penduraram em ti, eles fizeram a tua beleza. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamatitas sobre as tuas torres penduravam os seus escudos nos teus muros em redor. Eles aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de fazenda, com prata, ferro, estanho e chumbo, negociava em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram os teus mercadores. Com escravos e objetos de bronze fizeram negócios contigo. Das casas de Togarma traziam as tuas feiras cavalos e cavaleiros e machos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram mercado da tua mão. Dentes de marfim e madeira preta tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, esmeralda e púrpura e obra bordada, e seda e corais e cristais traziam as tuas feiras. Judá e a terra de Israel, os teus mercadores, com o trigo de Minite, e com feitos e mel e azeite e bálsamo fizeram negócios contigo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da multidão de toda sorte de fazenda, com vinho de Elbom e lã branca. Também Dan e Javã, o caminhante, traficavam nas tuas feiras. Ferro polido, casca e cana aromática entravam no teu negócio. Desculpe, irmãos. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. Arabe e todos os príncipes de Quedar eram eles os mercadores de tua mão, com cordeiros e carneiros e bodes. Nessas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram eles os teus mercadores. Em todos os mais refinados aromas, em toda pedra preciosa e em ouro negociavam as tuas feiras. Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quimalde, negociavam contigo.
Esses eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias, em fardos de jacinto e de bordados, em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedro. Nos navios de Tarse eram as tuas caravanas por causa do teu negócio, e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrantou no meio dos mares. As tuas fazendas, as tuas feiras, o teu negócio, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios, todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão os arrabaldes, e todos os que pegam no remo, os marinheiros de todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e na terra pararão. Farão ouvir a sua voz sobre ti, gritarão amargamente, lançarão pó sobre a cabeça, e nas cinzas se revolverão, e se farão inteiramente calvos por tua causa, e se cingirão de panos de saco, e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amarga lamentação, e levantarão uma lamentação sobre ti no seu pranto, lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste a muitos povos com a multidão da tua fazenda e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. No tempo que fosse quebrantada, nos mares, nas profundezas das águas, caíram os teus negócios e toda a tua congregação no meio de ti. Todos os moradores das ilhas foram cheios de espanto por tua causa, e os seus reis tremeram em grande maneira e foram perturbados no seu rosto. Os mercadores dentre os povos assobiaram sobre ti, tu te tornastes em grande espanto e nunca mais serás para sempre. Capítulo 28, profecia contra o rei de Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão teu resplendor. A cova te farão descer e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, mas tu és homem nada e não Deus, na mão do que te transpassa. De morte dos incircuncisos morrerás por mãos dos estranhos, porque eu o falei, diz o Senhor Jeová. Lamentação sobre o rei de Tiro. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safiro, carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecia no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim, protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura
Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que ele olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Profecia contra Sidom. Vem a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Sidom e profetiza contra ela e dize: assim diz o Senhor Jeová, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor quando nela executar juízos e nela me santificar, porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os transpassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra que dei a meu servo a Jacó, e habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que roubam nos seus contornos, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Glória a Deus, né, amados irmãos? Nós fizemos então a nossa leitura do capítulo 26, 27, 28, todas as profecias que Deus levantou contra Tiro, uma alimentação também contra o rei de Tiro, né? E nós vemos aqui no capítulo 28, né, uma alusão ao querubim ungido, que era o próprio Satanás, né, que, né, fez uma alusão ao próprio querubim ungido, que foi lançado de cima a baixo, né? Aquele que era cheio de formosura, que resplandecia a glória do Senhor, né? E que estava no meio das pedras afogueadas, né? Ele era o guardador aí do reino, segundo o estudo escatológico, né? Uma teoria escatológica, né, que havia antes do caos, né, antes da terra ser criada, né, havia um reino mineral em que este querubim ungido chamado Lúcifer, né, era o governante deste lugar, amém? E após ter sido, né, derrubado e jogado aqui para a terra de cima a baixo, né, aí é que houve a terra sem forma e vazia. Amém? Então, há um estudo sobre isso, né? Que esse querubim ungido que se diz aqui é o próprio Satanás, porque, né, chama ele, né, de querubim ungido, né? Não poderia ser o governante de Tiro, né? Mas faz uma alusão ao próprio Satanás, né? Que estava ali no meio das pedras afogueadas, né? O coração dele se encheu para querer subir às alturas de Deus e ser, né, como Deus, né? Mas não foi assim, né, que aconteceu com ele, né? Antes ele foi, né, derrubado de cima a baixo, porque o Senhor é o único e soberano, né, Criador dos céus e da terra, e digno de toda honra e de toda glória. E nós estamos aqui para servir a Ele em espírito e em verdade, para adorá-lo e glorificá-lo, né, sempre, amém? Ele é digno disso, né? Então, nós vamos finalizar aqui com uma oração de agradecimento ao Senhor, amém? Pai amado, Pai querido, Deus de Israel, Deus de Jacó, né? Deus onipotente, onisciente, Deus de propósitos, e o seu propósito é redimir a humanidade do pecado e da morte através do seu plano divino, através dos séculos, mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Senhor. Quem olhar para ele jamais ficará confundido, meu Pai. Em nome de Jesus, graças te damos, porque o Senhor está no controle, na direção em todas as coisas de nossas vidas, e quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que tudo seja para a tua glória, para o teu louvor e glorificação do teu santo nome, Senhor. Continua nos dando sabedoria, inteligência, entendimento,
Abre a nossa mente para as coisas grandes e ocultas que não sabemos, meu Pai, e diante daquilo que ainda havemos de fazer, tudo que há de se dar, que o Senhor, ó Deus Espírito Santo, nos direcione, nos guie, nos oriente, nos dê vitória, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, meu Pai, porque é ela que nós queremos, a tua vontade, queremos estar no centro dela, queremos caminhar diante dela, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Graça e paz.